Vamos para o nosso quarto episódio do nosso podcast Coração que Cura, idealizado pela doutora Isa Bragança, médica, cardiologista, mãe de 3 filhos, e que trouxe essa proposta maravilhosa para que nós possamos usufruir dessas experiências maravilhosas que ela traz para vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Coração que Cura. E hoje nós vamos falar de um tema leve, mas é um tema transformador. E aí, para isso, eu resolvi chamar uma pessoa querida, amiga, doutora, para que ela possa compartilhar com a gente o dia a dia dela no consultório. Nós vamos falar sobre um tema que é a autoestima, que a autoestima não é vaidade, e simplesmente gratidão a Deus por tudo. Nós vamos explicar melhor sobre o que nós estamos falando. Doutora Liliane, vou te dar a palavra. Mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo, ter aceitado participar do nosso podcast Coração que Cura. E fala um pouquinho, quem é essa doutora Liliane que trabalha com autoestima o tempo inteiro? Fala um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho. Agradeço muito o convite, é um tema assim, que me deixa muito feliz, porque realmente eu gosto do tema, porque eu já trabalho, o universo feminino é meu universo, né, desde sempre. Então eu sou Liliane Fagundes, eu sou médica, sou formada há 29 anos, sou casada, tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, e assim, eu sempre me dediquei desde o início assim, ao universo feminino. A minha primeira especialidade foi ginecologia, e eu sempre tratava os pacientes, recebia as mulheres, e mulheres que às vezes se dedicavam muito à família e muito ao marido, à parte profissional, e por um motivo ou outro não conseguia se cuidar. Chegava um tempo mais para frente, os filhos casavam, iam embora, e a mulher ali, às vezes, estava até num período, às vezes, de separação, e se sentia assim, passou o tempo, não me cuidei, eu quero resgatar com a minha autoestima. Sempre eu tentava ajudar. Ajudava prescrevendo um creme, um protetor, tentava orientar. Só que assim, ainda faltava mais alguma coisa. Com o nascimento da minha filha, o que aconteceu? Eu vi que eu não conseguiria dar a assistência que eu teria que dar. Família, profissional, cirurgia, só com a profissão de ginecologia e obstetrícia. Aí o que eu fiz? Associei uma outra especialidade. Fui fazer dermatologia, porque eu via que ela sentia exatamente assim, não sabia fazer, não tinha tempo para ir em vários médicos, eu gostava, porque eu também gosto para mim, fiz a dermatologia, então com isso eu consegui unir, a tratar o interno, o íntimo e a pele e o externo da mulher. Então assim, eu conseguia agregar bastante, conseguia, às vezes só de passar um creme, um protetor, a paciente já chegava na outra consulta se sentindo mais feliz. Era uma coisa que ela estava se tratando, que ela não fazia por ela. Então, passar de um creme já faz muita diferença. Então, assim, isso mexe muito com a autoestima da mulher, porque não é só questão de você querer estar bonita para alguém te ver, é você se sentir bem com você. Então, eu vou chegar nessa perguntinha aí para você. É assim, eu acho esse tema muito bacana, porque é um tema que a mulher tem muito isso, né? Ou da autoestima ou da vaidade. Então, é isso que eu queria conversar com você, para a gente poder entender melhor. Existe uma diferença entre a autoestima e a vaidade. A autoestima é de dentro para fora, né? É aquele o autoconhecimento, aquela pessoa que você olha e você vê, nossa, aquela pessoa tem uma autoestima boa, porque é uma pessoa firme, é uma pessoa que sabe se posicionar, que ela não precisa mostrar nada para ninguém, porque o que ela tem está guardadinho lá dentro. A vaidade não, a vaidade vem de fora para dentro, e muitas vezes a pessoa está vazia por dentro, mas ela precisa se mostrar bela, está triste por dentro, mas tem que estar bela, maravilhosa para outra, né? Então, é uma capa, é uma fantasia, um revestimento que às vezes a gente coloca por um período da vida, por um determinado tempo. Então, existe essa diferença entre a autoestima, que é o que a gente busca, que é o que a gente tem que ter, nós mulheres precisamos sim de ter autoestima, versus a vaidade, que a vaidade é algo de fora para dentro. Aí eu vou fazer um quebra-gelo com você. A minha pergunta eu já sei a resposta, mas eu vou te perguntar. Você
tem mais autoestima ou tem mais vaidade? E como você considera essa autoestima? Você, em algum momento da tua vida, você já perdeu a sua autoestima e substituiu por uma vaidade? Então, realmente você já sabe a resposta, né? Eu sou bem vaidosa, sempre fui. Mas assim, tudo dentro de um equilíbrio. E nunca eu procurei, até porque quando a gente começa a construir autoestima, que isso tem que estar na cabeça de todas as mulheres, é bem de nova. Você não pode deixar no final, no meio da vida para construir, você começa desde nova. Então, quando a gente é mais nova, a gente não tem tanta essa preocupação com o externo. Mas eu sempre gostei de me cuidar, sempre. Passa um creme, passa um hidratante, se cuida, um básico, corta um cabelo, faz uma unha, mas você tem que vir construindo o que está dentro de você, que é a autoestima. Você estando com a autoestima boa, você sendo segura, você sendo firme, você não precisa ter um externo bonito para estar passando segurança. Você tem que ser bonita por dentro, tem que ter segura e tem que ter não autoafirmação, você tem que ter assim um equilíbrio. É um autoconhecimento. Um autoconhecimento, né? Saber que você é boa, que você vai fazer várias coisas, não ao mesmo tempo, não atropelado, mas você vai fazendo e vai se conhecendo e que segurar. Hoje eu tô feia, porque a gente passa por isso, né? Mulher é um turbilhões de hormônios, são várias fases, num mês só são várias fases. É importante você falar. Exatamente. Então, assim, hoje eu tô achando que eu tô feia, amanhã eu tô achando que eu tô bonita, hoje eu tô achando que eu tô um pouquinho gorda, amanhã eu já tô bem. Então, assim, tem que saber gerenciar isso. Não colocar na cabeça que você está feia, que você não é capaz, que você não pode fazer, e isso vai te diminuindo. Isso. Então você tem que estar sempre se fortalecendo, porque você bem, você forte, você vai cuidar dos outros, da sua família, da sua profissão, no caso nosso dos pacientes, né? Então você tem que estar bem para você passar para os outros e cuidar dos outros. Se você tiver mal, você não consegue. Sem dúvida, porque assim, quando eu falo, se a gente deu um espaço da nossa vida para a gente tirar a nossa autoestima e colocar a vaidade, isso não é uma coisa legal, porque você acaba se anulando, sabe, Vitória? Você acaba se anulando, tipo assim, eu não sou nada, eu não me considero nada, então a gente começa a botar vaidade e é algo muito de fora para dentro. E quem vê, a pessoa que te enxerga, sabe? Por exemplo, eu consigo te enxergar que você, Liliane, apesar de você sempre ter sido vaidosa dentro do equilíbrio, você sempre foi uma pessoa que foi comprometida, que teve sempre uma autoconfiança, que sempre teve uma autoestima. E falando em relação à autoestima, ela pode estar relacionada a vários setores da nossa vida. Então, por exemplo, você pode ter uma autoestima alterada por conta de um trabalho. Por exemplo, eu não fui bem-sucedido no meu trabalho, não consegui me projetar como eu gostaria no meu trabalho, aí tua autoestima cai. Em relação à saúde, eu tô gordinha, aí a tua autoestima cai. Aí você tá gordinha, aí você não faz exercício, aí você fica com a síndrome metabólica, aí você começa a entrar na depressão, síndrome do pânico, e aí a tua autoestima vai lá pro pé. E aí para você sair desse buraco é tudo pior. Eu vejo muito no consultório também, mulheres com baixa de autoestima por conta de relacionamento. Que independente disso, algumas mulheres que têm uma autoestima mais baixa, dependem do marido financeiramente, emocionalmente, e isso faz com que a autoestima delas fique mais lá embaixo. Isso é algo que tem que ser trabalhado. Então, as mulheres não podem deixar a autoestima cair. A autoestima faz parte disso. Então, quando a gente falou lá em cima que a autoestima não é vaidade, a gente não pode falar, a Liliane tem uma autoestima boa, ela é muito vaidosa. Não, ela é vaidosa dentro do equilíbrio, mas a autoestima dela é boa. Ela tem uma autoestima, mas a autoestima tem que ser algo muito grato a Deus, né? Então, assim, você pega muito essa questão das mulheres com baixa de autoestima, que eu sei porque assim, elas vão no teu consultório, porque elas precisam, de repente, fazer algum tratamento, só em sair de lá, de repente, um abraço seu, um conforto seu, uma palavra sua, já deixa essa mulher com autoestima mais elevada. E aí você falou também da questão da fase hormonal, as mulheres têm muita oscilação da fase hormonal, que isso também mexe com a autoestima.
Com não certeza, é isso? E você consegue, no consultório, você consegue ajudar essas mulheres, não só com tratamento estético, mas também com a palavra, com a tua experiência do dia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, com certeza, assim, eu falo assim que eu enxergo o consultório principalmente como uma terapia. Às vezes a pessoa não precisa nem de muita coisa, mas ela quer ser ouvida, ela quer falar, ela quer desabafar, ela quer pegar uma opinião de alguém que tem uma experiência que às vezes ela não tem, entendeu? Então, assim, mais do que nunca, hoje em dia, o consultório funciona também como uma terapia. E assim, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de passar assim, a experiência que eu tenho, apesar de não ser muita, mas para as pacientes, de casos de outras pessoas que passaram, para poder ajudar exatamente isso, que às vezes a pessoa está ali no caminho, indo para uma baixa autoestima, indo para uma depressão, e você conversando, você escutando, você dando aquele valor para a paciente, incentivando, né? Tá gordinho, ó, vamos fazer uma dieta, vamos fazer uma atividade física, é bom, vai melhorar seu sono, porque assim, eu tento ver todo mundo, ser humano, como um todo. Você não pode fragmentar. Aqui tem uma pele, aqui tem uma parte íntima, aqui tem um coração, aqui tem um sono, aqui tem alimentação. É tudo. É um ser integrado. Então, com essa integração, você consegue... Eu tento, e lógico, eu tenho parcerias com várias amigas médicas, como você, como outras também, vou encaminhar para quem precisa, mas tudo que eu possa ajudar, orientar, eu faço nessa consulta. Tudo. O tratamento estético vem numa decorrência, não é o principal. Você tem que tratar o interno, tem que fortalecer para você fazer. Porque senão não adianta. Você vê aí vários de artistas, assim, quando não estão bem equilibrados, querem fazer 1000 procedimentos, baixa autoestima, fez 1000 procedimentos, ficou horrível, outra coisa, mudou a pessoa, volta para lá, vamos tirar tudo, que é o que está acontecendo agora, vamos tirar tudo. Isso que você falou é importante, porque às vezes a pessoa vai, estou dando um exemplo, né, faz um preenchimento facial porque ela se olha no espelho e ela não se agrada. Não se vê bem, né? Não se vê bem. Aí ela faz um preenchimento, daqui a um mês, outro preenchimento, daqui a pouco ela está deformada e não está bem. Não está bem. Sabe por que ela não está bem? O porque ela não tem autoestima. Não. E quando a gente fala de autoestima, a gente fala da parte interior. A vaidade é a parte exterior. Isso. A autoestima é a parte interior. Então, assim, é importante que você fale isso, né? É importante também os médicos que estejam vendo isso, que não trate o paciente pela metade. Né? O paciente tem que ser tratado num todo, principalmente a mulher, pela oscilação hormonal que a gente sabe que acontece na mulher. Isso aí. Porque, assim, Liliane, quando a gente fala de autoestima e gratidão, que é praticamente o tema que a gente está falando isso hoje, a gente sabe que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Né? Então, aquilo, Deus fez cada um de nós. Deus não fez, eu vou fazer a Liliane feia, eu vou fazer a Isa feia, eu vou fazer a Vitória bonitona. Não, Deus fez tudo igual. Então, para Deus não existe diferença de cor, de altura, de sobrepeso. Nós é que criamos o problema, porque se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse 2 metros de altura, eu ia reclamar que eu era muito comprida. Se eu sou baixa, eu reclamo que eu sou baixa. A gente nunca está satisfeito, porque a gente não tem gratidão. E é isso que a gente tem que passar para as mulheres, que tem que ter gratidão, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, você imagina como que Deus fica insatisfeito quando a gente olha no espelho e fica murmurando. A gente enxerga, a gente tem olfato, a gente tem paladar. Por que a gente reclama tanto? Claro que a gente, de repente, precisa, vou fazer um botox para ficar um pouquinho melhor. Isso melhora a nossa autoestima? Ótimo. Mas tem que lembrar que tudo é de dentro para fora. Não adianta você começar a querer botar máscaras e máscaras. Hoje você vê nas redes sociais pessoas transformadas, sabe? E tem que ter assim, médicos que nem você capaz de falar isso, até aqui eu vou, né? Daqui para lá eu não vou. Não é isso? Então, assim, fala um pouquinho da gratidão, que a gente tem que ter gratidão, sim, as pessoas têm que ter gratidão, e a mulher precisa disso, a mulher precisa de um colo, sabe? Às vezes não tem em casa um colo. Às vezes tem marido que não dá colo, o que não entende. Às vezes o marido não entende a alteração hormonal, acha que a mulher está fria, e não é. A mulher precisa disso, né? E a autoestima, como você falou, faz parte de um todo na mulher, não é isso, Liliane? É isso. E a gratidão, assim, está muito atrelada, porque você tem que ser grata às coisas que você tem, como você falou da visão de tudo, de um contexto todo. Você tem que ser grato pelas coisas que você passou. Cada marca que você vai ter são coisas que você passou que são importantes, mesmo que sejam marcas de coisas que não foram tão boas.
ou de coisas que foram maravilhosas, mas é uma gratidão que a gente tem que ter. Eu vivi, eu passei, eu posso viver. Eu falo muito com os pacientes, falo, olha, você tem que envelhecer, você vai ter que ter ruga, você vai ter que ter marcas, porque quem não tem morreu cedo, e quem morreu cedo não viveu. Então, você prefere o quê? Você prefere não ter? Dizer, eu tenho que tratar. Fala assim, eu vou ter que tratar sempre? Eu falei, vai. Se você quiser ficar bem, se você se importa com essa parte de vaidade dentro de um limite externo. Porque se você não quiser tratar sempre, você vai ficar velho. Se você não quiser envelhecer, você morreu. Porque quem não envelheceu, morreu. Né? Infelizmente, morreu cedo. Então, assim, essa gratidão tem que ter. Você vai ter as marcas, você dentro, fora, de tudo que você passou. E é possível, presta atenção, é possível... para as mulheres escutarem isso. É possível você reconstruir a sua autoestima após uma perda, após uma depressão, após enfim, é possível reconstruir, porque às vezes as pessoas acham, não, olha, eu estou com a baixa estima muito baixa, aí começa a tomar remédio, antidepressivo, ansiolíticos, remédios para dormir, porque acha que só aquilo que vai resolver a autoestima, e não é. Você tem que se curar de dentro para fora, como sempre, fé em primeiro lugar, atividade física, não é isso? Então, assim, você pega muito exemplo disso, de pessoas que chegaram até o teu consultório após, né, um trauma, seja ele qual for, uma dor, uma perda. É possível reconstruir essa autoestima? Com certeza, muito possível. Só que a pessoa tem que fazer também por onde, né? Você tem que fazer, você tem que... eu preciso de um apoio maior, vai fazer uma terapia. Eu falo, olha, vai fazer uma atividade física, vai fazer hidroginástica, se não gosta de malhar, vai fazer uma malhação, vai trabalhar a cabeça, vai procurar, faz uma higiene do dia, uma higiene mental, uma higiene do sono, até higiene do sono. A pessoa, eu não durmo, eu estou ansiosa, não durmo, mas fica no telefone, fica na luz, eu quero tomar um remedinho para dormir, mas fica no telefone. Então, assim, tem que ter um equilíbrio. Se você consegue resgatar, mas você tem que ir fazendo aos pouquinhos. Um trauma, uma perda ou uma separação que seja, tem aquele período que você vai passar por um luto, mas depois você vai se reerguer. Todo mundo se reergue. Tem pessoas que são mais difíceis, aí tem que ter outros tratamentos, outros terapeutas ajudando, outras terapias. Mas a maioria, se você focar, você, como você fala, vai procurar Deus, vai fazer coisas boas, vai procurar energias boas, recupera com certeza. Um caso ou outro é mais difícil, mas aí a gente vai lançar mão de outras alternativas, outras terapias, outros profissionais para poder ajudar. E assim, existem atitudes simples, né? Que de repente tem gente que fala, eu não tenho uma condição de procurar um psiquiatra, um psicólogo, né? Mas assim, coisas simples que você pode fazer, né? Para você tirar essa paciente, esse amigo, esse conhecido dessa baixa de autoestima. Porque, como a gente falou, se você não cortar esse mal pela raiz, isso acaba virando uma bola de neve e você entra num processo muito complicado. Afunda. E a gente tem que pensar, quando a gente fala de autoestima, sempre assim, a pessoa que tiver com autoestima baixa, vamos pensar em termos de gratidão. Isso sabe, aí. Liliane, em termos de gratidão do nosso corpo, do nosso tempo, do Espírito Santo, sabe? Que o Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. É a mesma coisa se Deus chegasse para você e falasse assim, Liliane, eu vou te dar uma caixinha, e essa caixinha tem o Espírito Santo dentro. Aí você fala assim, mas eu não gostei dessa caixinha, ela está tão estreita, está tão feia, está tão quadrada, está tão... Você está botando defeito em algo que foi dado pelo Pai, sabe? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que se amar do jeito que a gente é, né? A gente tem que se amar do jeito que nós somos. Sabe? E eu sei que, às vezes, existem processos na nossa vida, como eu volto a falar, que deixa a gente meio desestruturada e que a gente não sabe por onde ir. E que isso interfere, sim, na nossa autoestima. Mas a gente tem que ter fé, a gente tem que ter linha, a gente tem que orar, a gente tem que pedir a Deus, sabe? Porque nada é para sempre, a autoestima não é para sempre. Só se você quiser que a tua autoestima seja para frente, né? Seja para sempre. Não, eu não quero me cuidar, eu estou depressiva. E aí é um outro caminho, né? Mas a gente está aqui para a gente poder ajudar. Para dizer que a autoestima é algo passageiro, é algo que a gente realmente pode virar a página, que a gente pode se tratar, que a gente tem que acreditar que a gente tem um Criador, que Deus, eu sempre falo isso, que Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, nós não somos qualquer uma, e a gente tem que pensar também que eu vejo muito assim, as mulheres dentro do relacionamento, que submissão, né? Mulheres submissas que elas acham que elas precisam serem submissas, né? E isso faz com que a autoestima da mulher seja lá embaixo. E uma coisa que eu digo muito é que nós, mulheres, não precisamos de migalhas, né?
A gente não precisa de migalhas. Lógico Isso é que uma não. coisa que eu falo, a gente não precisa de migalhas e a gente não precisa se diminuir para caber numa caixinha de fósforo, para agradar as pessoas. A gente não precisa. Então a gente tem que ter autoconfiança, porque você com uma autoestima elevada, você consegue um bom emprego, você consegue um bom relacionamento. A relação, né, interpessoal você consegue ter quando você tem uma autoconfiança, aquilo que você olha para a pessoa, você fala assim, nossa, ela articula bem, ela fala bem, é uma pessoa que, não é isso? Então é isso que a gente tem que passar. E a Liliane tem muito isso, né? Eu vejo assim que você é uma pessoa forte dentro do teu consultório, você é uma pessoa que realiza, uma pessoa batalhadora. Claro que eu sei que você tem problema, como eu tenho, como todos nós temos problemas, né? Mas a gente tem que ver que a autoestima não pode nunca puxar. A gente tem que empurrar. A autoestima, a gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer isso com a autoestima. Porque nós somos mulheres, né? E nós temos que ser unidas, não é isso? E volto a falar, a gente não precisa de migalhas. Nem precisamos nos diminuir para caber numa caixinha de fósforo. Cada um tem que ter seu lugar. Cada um tem que ter seu lugar. Doutora, a senhora não concorda que chegou um momento em que a mulher ficou tão pequena que ela começou a virar robô. Todas elas eram iguais. Era preenchimento aqui, preenchimento aqui, preenchimento. Então a pessoa achava que a beleza, a autoestima estava naquele protótipo. Naquele modelo, né? E não é nada disso. As pessoas, universal. As pessoas, pelo contrário, você olhava para as pessoas e via aquela pessoa fraca em relação à realidade, né? E todos nós vamos envelhecer, né? Tudo isso vai acontecer. Tem gente, né, que chega e fala assim, eu já escutei cirurgião plástico falando isso, eu quero ficar que nem essa atriz. Sabe assim, você está mudando. Né? Você tá, um outro personagem. Você não tem como ficar igual, você tem que ser igual a você. Você melhorado, é o que eu falo. Você tem que ser você. Vamos fazer você melhorado. A pele ficou ruim, vamos melhorar a sua pele. A boca ficou ruim, né? Diminui, vamos melhorar a sua boca. Ser sua boca. E não eu vou querer sua boca. Não tem, minha boca é pequena, vai ser igual a sua. A sua já tem uma. Então, cada um tem o seu... Se tu for no IA e você consegue mudar, botar a boca, olho, né, nariz, mas... Não é você, não fica você, entendeu? Tudo bem, eu até concordo. Uma coisa, como cirurgião plástico, me incomoda, ou a pessoa tem um problema, eu quero mudar isso aqui, porque isso aqui me incomoda. Não porque eu quero ficar com o seu nariz, com o seu nariz. Né? Eu quero o meu, eu não estou satisfeito com o meu. Eu quero mudar um pouquinho o meu, mas não o meu para ser igual ao seu, ou o seu dela. Cada um com o seu. O que pode fazer para mim, que eu falo muito para o paciente, o que eu posso fazer para você que pode te melhorar e que você vai ficar você, só que mais bonita, com mais autoestima, né? Se gostando mais, e você está se gostando mais, você começa a ter uma outra sintonia com tudo. E aí sua autoestima vai só crescendo. E vem sempre fortalecendo. E assim, é um detalhe o externo. O interno realmente é o principal. Você tem que ser forte, você tem que ser positiva, você tem que tirar coisas boas de tudo. Você não pode chegar aqui, nossa, esse copo está um pouco vazio. Não, meu copo está cheio. Meu copo é maravilhoso. É isso. Né? Porque tem pessoas que são negativas. É isso. Murmura, só enxerga o negativo. Nossa, seu copo está mais que o meu. O meu está menos. Não, o meu copo está cheio. Aí são pessoas que vão ser sempre insatisfeitas. Sempre insatisfeitas e sempre vai ter uma baixa autoestima e sempre, em vez de subir, ela vai sempre se puxar para baixo e se você der bobeira, ela te suga também para baixo. É isso aí. Quem está ao redor, ela puxa sempre para baixo. E as pessoas que acho que se comparam com as outras, né? Se comparam com as outras. O gramado do vizinho é sempre melhor. É sempre mais verdinho. Sempre mais verdinho. Não é, você tem que ter o seu... Não é. Cheio de bichinho lá. Exatamente. Tá cheio de bichinho aqui. Outra coisa também que tem muita ilusão hoje em dia é rede social. Só tem coisa linda, maravilhosa, perfeita. Ninguém posta tristeza. Ninguém posta tristeza. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa está péssima, mas só posta glamour. E quem não está naquele glamour ali que ele está desejando, acha que a vida dele está ruim. E na verdade não está. Se bobear, está muito melhor do que aquela. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado. Né? É outra coisa também. É muita ilusão. É muita ilusão. Muita ilusão. Então, tem que ser firme, você tem que ter uma espiritualidade, você tem que estar focada, você tem que estar focada na família, tem que dar valores no que realmente precisa ter. Valor no que Deus nos deu. Deus nos deu. Você tem que ser grato, você tem que saber que tudo que você passar vai ser bom para você positivamente. E outra coisa também, sempre tentar
que também ajuda na autoestima, ajudar o próximo. Qualquer coisa que você puder fazer. É verdade. Né? Além de não prejudicar, se puder ajudar, melhor. É isso. Né? É isso. Você ajuda, tudo que você faz positivamente vai vir muito mais positivo para você. Então, assim, reverte só coisas boas. Então, deixa uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, né, sobre essa autoestima que a gente falou hoje. O que você poderia, de repente, uma dica? A dica do dia, vamos lá. Então, ó, a dica do dia: se ame, se goste, cuide de você, do seu interior, do seu exterior também, porque mulher é vaidosa, na maioria das vezes, 99%. Você estando forte, você estando segura, você se gostando, você vai estar bem para cuidar do próximo, para cuidar da vida do próximo, para dar uma ajuda, para dar uma força. Então, você tem que ser forte. Você tem que ter aquela mulher forte dentro de você. Você sendo forte, você vai estar bem e vai cuidar de todo mundo. Antes de cuidar dos outros, você tem que cuidar de você. Antes de amar os outros, você tem que amar você. Primeiro, eu me amo. Você me ama, eu quero que você me ame também. Primeiro, eu me amo. Eu me amando, eu vou te amar. Com certeza. Se você não se amar, você não ama ninguém. Não ama ninguém, ninguém vai te amar. Porque você não se dá tanto valor. Né? Você não passa, não transmite isso e não consegue nem amar o próximo, porque você não ama. Nem você, como que eu vou te amar se eu não me amo? Não tem como, né? Então, assim, isso daí, se fortaleça, se ame, se cuide. Ame os outros, cuide dos outros e ajude quem você puder. Muito bom. Isso aí. Então, nós Perfeito. hoje aprendemos que a autoestima não tem nada a ver com vaidade, e sim com gratidão. Gratidão a Deus pelo nosso corpo, pela nossa alma, pelo Espírito Santo, que nós temos o corpo onde habita o Espírito Santo. O nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. A gente tem só que agradecer e parar de murmurar. Agradeço a vocês e até em breve, até o próximo capítulo. Beijos.